Graças a Deus. Temos essa noite para celebrar e adorar o nome do Senhor, nosso Deus. As crianças acho que vão sair para o seu culto lá nos fundos. Acho que nós não estamos conseguindo transmitir, né? Essa noite. Tá? Que bom, achei que não ia ser transmitido. Muito bem, quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 8 até o verso de número 11. Mateus 4, do verso 8 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Vamos orar antes da ministração da palavra. Eu quero colocar a vida do seu Nédio novamente nas mãos do Senhor em oração. Pai do Ricardo, ele está melhor, graças a Deus. Quero orar por um jovem chamado Eman. Ele tem 24 anos de idade, filho de um amigo, e de repente ele não está sentindo mais as pernas, não sabe o que é ainda e não consegue andar. Então nós estamos crendo no poder do Senhor sobre a vida daquele jovem, um jovem muito novo ainda, e que Deus tendo as mãos sobre ele, está no HE, internado. Vamos orar por ele. Eu disse ao pai dele que estaríamos orando e clamando por ele esta noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Se alguém mais tem algum pedido de oração, coloque nas mãos do Senhor. Senhor Deus amado, quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças, Senhor, pela tua palavra maravilhosa. Graças pelo poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Graças pela unção do Senhor sobre nós. Ó Deus, pedimos, Senhor, que venha tocar em nossa vida esta noite. Perdoa-nos por todos os nossos pecados, aquilo que cometemos que não agradou o Senhor. Traga, Senhor, paz e alegria aos corações esta noite. Derrama do poder do teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos a tua bênção sobre o seu Nédio, ó Pai, que tenha a saúde plenamente restaurada, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, ó Pai. Fortalece a vida do seu Nédio. Pedimos também, Senhor, sobre a vida do irmão, ó Pai, que está, Senhor, com esse problema, essa doença, que ainda não se sabe o que é, mas para ti nada é impossível, Senhor. Tu podes fazer todas as coisas. Eu peço em nome de Jesus, toque, Senhor, na vida daquele jovem, naquele corredor do hospital. Estenda as tuas mãos, toque nas pernas, ó Pai, para que ele possa voltar, Senhor, a andar, para que ele possa ser restaurado à saúde plena. Estenda as tuas mãos para abençoá-lo. Abençoe também a família, ó Pai, que tudo seja para a glória do Senhor na vida daquele jovem. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção sobre a reflexão agora da tua palavra, que ela venha falar profundamente a nossa alma, ao nosso coração, que ela venha transbordar a nossa vida. Ó Deus, que ela venha transbordar o nosso cálice, nos encher do teu Espírito Santo poderoso, da graça, da unção do Senhor. Age sobre nós, Senhor, age nesta igreja pelo poder do teu Espírito.
age nas vidas, Senhor. Ó Deus, que pessoas sejam curadas em nosso meio, que pessoas sejam libertas, transformadas, que todas as obras de Satanás sejam destruídas em nosso meio, pelo poder de Cristo Jesus, o poder libertador, salvador, sarador de Cristo, na cruz do Calvário. Graças te damos, Senhor, por estarmos juntos, reunidos esta noite, em nome de Jesus, e o poder do Teu Espírito Santo possa ungir as nossas vidas, possa fortalecer os corações, aqueles que têm uma enfermidade, que oram agora, Senhor, possam ser curados, em nome de Jesus, e que a graça, o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre a igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não podemos perder a unção e a ação do Espírito Santo de Deus. Uma alegria estarmos reunidos, falando da palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu quero finalizar então essa série de mensagens sobre as tentações a esta geração. Claro que não são só essas tentações, existem muitas tentações para a nossa geração, mas eu creio que aqui nós temos um resumo de pontos essenciais onde a nossa geração é tentada. Na primeira mensagem nós falamos sobre a tentação de viver pelo pão e a partir do pão. Na segunda mensagem nós falamos sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para podermos vencer estas tentações a esta geração. Na terceira mensagem, nós falamos sobre a tentação de viver sem fé e assim torcendo a palavra de Deus. Agora então nós vamos caminhar para a terceira e última tentação do Senhor neste texto. E esta tentação de Jesus, a meu ver, ela também é muito aplicada hoje em dia. E talvez muitas pessoas tenham caído nela. Nós lemos no texto desta noite que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. E ali naquele monte, ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Se fosse hoje, talvez mostraria as riquezas da Inglaterra, o reinado, as riquezas da América do Norte, as riquezas dos países árabes, os reinos deste mundo. Mostrou todos os reinos e disse a Jesus: tudo isso eu darei a você, se você se prostrar e me adorar. Que ousadia! E Jesus disse: retira-te, é uma ordem. Depois da terceira tentação, onde a sua ousadia é tamanha que ele chama Deus para adorar a si próprio, Jesus lhe dá uma ordem: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Vejam vocês que a primeira tentação que nós abordamos foi na área da vida natural, o pão. A segunda foi na área da deturpação espiritual, viver sem fé, torcendo a palavra de Deus. E agora então o inimigo, ele une a vida de adoração pessoal ao natural. Ele mostra-lhe todos os reinos do mundo e o
que compete ao reino natural desta vida, e ele une a isso a adoração. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. E o Senhor Jesus rebate essa tentação citando Deuteronômio capítulo 6, verso 13, que diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jure somente pelo seu nome. Junto com esse texto, Jesus acopla outros textos que falam sobre a adoração única ao Senhor, seu Deus. Irmãos, eu creio que nós precisamos nos deter um pouquinho aqui para entendermos algumas coisas muito importantes. Primeiro, entendemos por aqui que o diabo, ele tem um desejo de ser adorado. Eu não vim aqui para falar no diabo, eu não gosto de ficar falando sobre o diabo, mas a bem da verdade, o Senhor Jesus falou sobre o diabo. E a bem da verdade, nós precisamos abordar esse tema, porque ele é um ser real, que habita no mundo e que está aí destruindo. Então, entendemos aqui que o diabo tem um desejo de ser adorado. E ele faz essa proposta absurda para Jesus. E isso nos mostra o nível de obsessão dele por ser adorado. Se você se prostrar e me adorar, ele tem uma obsessão por ser adorado. Aqui nós precisamos entender, irmãos, que as coisas no mundo não são inocentes como parece. Há uma preparação no sistema do mundo para a adoração de Satanás no final. E essa preparação, ela vai culminar com a vinda do anticristo, que terá o próprio diabo nele e se colocará como Deus a ser adorado. Vale aqui citar a passagem do texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 4, que relata: adoraram o dragão. E esse dragão aqui é uma referência não aos dragões mitológicos aí, mas é uma referência ao próprio Satanás. Adoraram Satanás. Isso é uma realidade que vai acontecer no mundo. Ele está usando aqui no passado, mas porque está se referindo a uma profecia que vai acontecer quando o anticristo vier. E ele relata: adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, que é o anticristo. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então vocês veem pelo texto de Apocalipse capítulo 13, que depois que o Senhor levar a sua igreja, quando houver a manifestação do anticristo sobre a terra, o mundo estará num caos de perversão tão profunda que eles adorarão o próprio diabo. E não só adorarão o diabo, mas eles adorarão o falso profeta e o anticristo, que é a besta. E aí a gente começa a pensar, mas como é que uma geração, nós sabemos que existem lá as igrejas satanistas, né? O povo do satanismo, que adora Satanás, mas não é uma maioria, uma minoria de pessoas. Como é que uma pessoa, como é que uma geração, como é que uma sociedade, como é que o mundo vai culminar na adoração ao inimigo? Eu digo para vocês, isso não é algo que acontece
acontece de uma vez, rapidamente, subitamente para com as pessoas. Este processo que vai culminar na adoração do próprio diabo e do anticristo é um processo que vem aos poucos caminhando na sociedade, e ele já está caminhando. São pensamentos que são colocados na sociedade, por exemplo, pensamentos contra a autoridade. Hoje em dia, de forma geral, filhos não respeitam mais os seus pais. Filhos não respeitam mais as autoridades, porque se não respeita o pai dentro de casa, não respeita a mãe, não vai respeitar também os professores da escola. Nós vivemos uma crise educacional e parte desta crise se dá à rebeldia das crianças em meio à escola. Já não é mais como antigamente, que o professor entrava na sala de aula, os alunos se colocavam de pé e havia um silêncio, e havia uma reverência, e havia um respeito à autoridade. Nós não estamos aqui endossando os excessos, quando os professores batiam nos alunos, isso não é aprovado. Mas nós caímos para um outro extremo agora, onde quem tem medo são os professores, que tem medo dos alunos na escola. Uma rebeldia em relação à autoridade, não respeitam aos professores, por consequência não respeitam as autoridades. A polícia precisa agir às vezes com violência para conter as pessoas, porque elas não respeitam mais os policiais, as autoridades, e em última instância não respeitam a Deus, porque Deus é a maior autoridade de todas. Mas para se chegar ao respeito de Deus, tem que começar aqui de baixo. Tem que os pais ensinar seus filhos a respeitar os pais dentro de casa, a respeitar os professores da escola, a respeitar os amigos, a respeitar as autoridades, respeitar os policiais, respeitar os políticos, respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos. Precisa haver isso. As crianças precisam aprender o lugar delas. Isso não é com espancamento, isso não é com abuso, nada disso, mas é com amor e com autoridade. A criança precisa aprender a respeitar pessoas mais velhas. Por quê? Porque isso faz parte de uma cadeia de autoridade para chegar até Deus, que não pode ser rompida. Mas há um espírito já no mundo. Isso não é só no Brasil, isso é nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países por aí é pior. Se os pais corrigirem os filhos, é perigoso ir até para a cadeia. Por quê? Porque há um quebrar da autoridade sendo espalhado pelo mundo, porque o anticristo ele é contra a autoridade maior que é Deus. E ele precisa de uma geração que odeia a autoridade para que possa adorar a ele. Então o espírito de quebrar a autoridade já está na nossa sociedade faz tempo. Essa atitude de rebeldia contra a autoridade é uma atitude que vai levar à aceitação e à adoração do anticristo, porque ele é contra a autoridade maior que é Deus. Além disso, há também uma inversão de valores na nossa sociedade. Antigamente a gente sabia muito bem o que era certo e o que era errado. E o que era certo, e o que era errado. Mas hoje já não é mais assim. Hoje o que era certo agora acaba se tornando e recebido como errado. E não só errado, mas repugnante e até mesmo contra Deus. É interessante isso. Uma atitude que antes era considerada certa, agora é considerada não só errada, como é considerada contra Deus. A sociedade inverteu os valores. E
que era errado, foi se amenizando o erro aos poucos. Primeiro é questionável, depois não é bem assim, depois foi sendo colorido, não, até que é legal, depois foi se simpatizando com o erro, aos poucos foi se aceitando, mas não para aí, depois foi se amando o erro, e por fim estão defendendo arduamente o erro, como se fosse verdade. A geração do anticristo vai defender arduamente o anticristo, porque ele vai falar tudo aquilo que a geração dele acredita e defende, e ainda ama. Vocês pensam que é difícil, está muito longe, adorarem o próprio diabo? Não está. A nossa geração já está preparada. Hoje há uma repulsa aos valores cristãos que está sendo disseminada na sociedade, com muitas críticas a qualquer valor cristão, até mesmo críticas daqueles que são chamados líderes e pastores em meio ao povo evangélico. Então, os próprios pastores hoje, líderes, muitos, estão criticando valores cristãos. Amigos meus que estudaram seminário comigo, que fizeram teologia, que fizeram mestrado, estão lá falando contra aquilo que eles chamam de moral judaica cristã, que nada mais é que os valores cristãos. Então hoje há uma repulsa na sociedade aos valores cristãos. Por outro lado, também tem os escândalos no meio cristão que são cada vez maiores. E isso vai levar a um descrédito e, por consequência, a uma aceitação do oposto. Como muitos produzem escândalo no meio evangélico, isso acaba sendo repulsivo. E aí se aceita o oposto como bom. A criação da imagem de um Deus sem santidade é algo que está presente na nossa sociedade. É só você olhar. Hoje muito se fala em Deus na sociedade, mas que Deus? Um Deus que tem um amor que parece amor, mas não é amor. É um amor deturpado. Um amor que não vem acompanhado de juízo. Um amor que não vem acompanhado de correção. Um amor que não vem acompanhado de repreensão. E isso leva as pessoas à imagem mental de um Deus mais parecido com o anticristo do que com qualquer outra coisa. Então, o Deus deste século já é um Deus que se fala de amor, mas que é um amor absolutamente pervertido. Não se pode mais dizer isso é pecado, não se pode mais repreender que está errado. Não, tem que ter amor. Deus de amor que não repreende o pecado, não ama. Um Deus de amor que não condena o pecado, não é santo. E se não é santo, ele não tem amor. Muitos líderes e pastores vão continuar enganando o povo com um falso evangelho, que promete o que o diabo promete, e que leva o povo a desejar cada vez mais ter riquezas, prosperidade e dinheiro. E assim, quando o anticristo se manifestar, ele será o ponto máximo dessa proposta, e o povo facilmente vai adorá-lo como Deus. Então, por aqui, nós vemos como o inimigo deseja ser adorado e como se desenrola o seu plano na sociedade, de acordo com o que vai passando o tempo. Ele vai construindo como uma sementinha, pouco a pouco, vem se construindo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e vem se construindo uma ideia, vem se construindo uma filosofia de vida, uma forma de pensar, uma concepção religiosa,
vem sendo construída durante anos, mas ele está trabalhando. Por que ele está trabalhando? Está trabalhando para chegar no ápice. O anticristo não será uma autoridade que vai chegar e impor, e falar, agora vai ser assim, ponto final, e todo mundo dizer, não, mas eu não quero, protesto, não, manda matar. Não vai ser assim. O anticristo, quando vier, vai ser aplaudido, amado pelas pessoas, porque ele vem exatamente na mesma onda, na mesma linha, na mesma forma de pensamento em que toda a sociedade já está preparada. A nossa sociedade é o ninho que vai projetar o anticristo para o mundo. Eu creio, sem marcar datas, sem pensar, pastor, agora vai colocar a data para Jesus voltar. Não, pode ficar tranquilo, se alguém fizer isso, está errado. Mas eu penso, é o meu pensamento, que a nossa geração é a geração do anticristo já. Eu penso, se não for essa geração, no máximo a próxima, ele está muito próximo. Porque tudo isso que nós estamos vendo é muito claro. Então, não só por esse texto aqui nós entendemos que o diabo quer ser adorado e ele vai chegar a esse ponto lá no anticristo e no dragão, mas também que nós vemos aqui que a proposta do diabo vai na direção da cobiça e do desejo dos homens. Olha que interessante, ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Eu fico pensando, como ele pode fazer isso? Porque Jesus é o Criador do universo. Jesus é Senhor. Jesus é o dono do ouro e da prata. E ele, na petulância, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ainda disse, eu vou te dar tudo isso. É uma proposta que ele faz a Jesus, mas que na realidade ele está fazendo a todos nós, a todo instante. É a proposta de dar ao homem os reinos do mundo e o seu esplendor. Quem nunca pensou em ter os reinos? Quem nunca pensou, mas eu vou me projetar para a sociedade? Quem nunca pensou em estar no topo? Quantas pessoas são atraídas pelos reinos deste mundo e o seu esplendor? A cobiça humana, o desejo pelas riquezas, a vontade de possuir, de ter coisas. Infelizmente hoje nós temos muitos falsos pastores pregando mentiras ao povo. E aí você vê multidões lotando espaços para ouvir pessoas dizerem que eles podem, que eles devem, que eles precisam ir atrás da prosperidade. Tem crente pagando para assistir palestra de autoajuda, onde o indivíduo vai lá e fala, você pode ficar rico, você pode ser um dos homens mais ricos dessa terra, sabe, eu tenho um segredo para você, dos 10 homens mais ricos do mundo. Balela, mentira, e usa textos bíblicos para tentar enganar o povo. Eles dizem, Deus não quer que você passe necessidade. Deus é o dono do ouro da prata. Deus quer que você tenha dinheiro. A prosperidade é bênção de Deus para a tua vida. E aí aparecem os carros do último tipo, gente bem vestida, e começa a utilizar versículos da Bíblia distorcidos para dizer que Deus vai prosperar você e vai te dar condições de ter aquilo que você deseja. Isso estimula nas pessoas o desejo, a cobiça. Presta atenção, quando nós estamos falando de pessoas sem Jesus, é natural que elas vivam pelo dinheiro. É natural que as pessoas que não conhecem Jesus estejam buscando ficar rico e tenham sede e sejam sedentas por dinheiro. Mas quando você vem para dentro da igreja, quando você vê pastores falando isso e tornando as pessoas que deveriam ser a igreja de Cristo, tornando essas pessoas em pessoas sedentas por dinheiro, nós vemos que o nível de perversão desceu demais. Desceu demais. A igreja que devia ser luz,
Se você entrar aqui por dentro dessas portas, você nunca vai ouvir: olha, Deus quer que você fique rico. Você nunca vai ouvir essa mensagem aqui. Você nunca vai ouvir essa mensagem: bem que você vai ter muito dinheiro para cumprir todos os seus desejos, Deus vai realizar o teu sonho. Você nunca vai ouvir essa mensagem, porque essa não é a mensagem da igreja. Essa pode ser a mensagem secular, lá fora, das grandes empresas, dos grandes homens de negócio, mas esta não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é: você é um pobre, cego, miserável, nu, pecador, e Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, para purificar a sua vida, para te dar a vida eterna e para levá-lo para o céu. Aleluia. Essa é a mensagem da igreja. Mas as mensagens pregadas hoje estimulam o desejo e a cobiça. Então algumas coisas precisam ser ditas essa noite. Primeiro, o propósito de Deus não é... Essa mensagem vai contra um monte de coisa. Mas o propósito de Deus não é te dar recursos para que você more numa bela casa, tenha carros novos, viaje o tempo todo se divertindo e satisfaça todos os teus desejos. Esse não é o propósito de Deus. Seria muita petulância eu dizer: o propósito de Deus é que eu more numa casa em Miami, na beira da praia, tenha 5 carros novos na garagem, dinheiro guardado na Suíça, e viva passeando, conhecendo o mundo inteiro. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Não é o propósito de Deus para você. Não é. O Evangelho nada tem a ver com isso. Embora eu creia que Deus pode ter um plano específico de utilizar alguém para trazer recursos ao reino, eu creio que isso pode até acontecer, mas isso é uma raridade e não é algo que todos vão experimentar. Não é. Aliás, os apóstolos de Jesus, subindo ao templo, diziam: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico levantou, pulou e andou. Eu não quero prata e ouro, eu quero o poder do Espírito Santo. Então Deus não existe para satisfazer o nosso desejo. Não. Deus não criou um deusinho e disse: agora você é meu Senhor e aqui eu vou agora satisfazer os teus desejos. O que vocês querem? Deus não existe para satisfazer o nosso desejo, porque o nosso desejo está corrompido pelo pecado. Nós é que existimos para servir e realizar o desejo de Deus. É o contrário. Deus não existe para realizar o meu desejo, para satisfazer o meu desejo. Eu é que existo para satisfazer o desejo dele e realizar o desejo dele. Ele é Senhor, eu sou apenas servo. Porque o Espírito Santo diz também, por intermédio de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e verso 10, o Espírito Santo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Maravilhoso o texto bíblico, é claro. Eu não sei como os pregadores continuam pregando mentira ao povo com os textos tão claros. Então hoje é um apelo muito grande aos desejos e às cobiças do ser humano. E por consequência disso, muita gente acaba vivendo a busca da satisfação dos seus próprios desejos. E isso os afasta de Deus. Mas enquanto os afasta de Deus, os aproxima do anticristo.
Como é que a gente deve viver então, irmãos? Como que a gente deve viver? Mateus capítulo 6, verso 31 e verso 32 nos diz a respeito das questões financeiras. Diz, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Não se preocupem. Como é que nós vamos viver? O Espírito Santo diz através de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8, que é anterior ao que nós lemos, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Esse texto é maravilhoso. Como é que vem uma criança? Uma criança vem ao mundo nu. Não vem nem com joias, nem com brincos, nem com batom. Uma criança não vem com roupa, não vem com dinheiro na carteira, não vem com dinheiro no banco. Uma criança não vem com uma barra de ouro na mão. Uma criança não vem com nada. Vem com bastante alegria para os pais e bastante despesa, mas não vem com nada. E é tão interessante que ela passa aqui 40, 50, 80 anos, e quando ela morre, ela volta sem nada, do mesmo jeito. Ela pode ter muito dinheiro aqui, barras de ouro, ela pode ter grandes coisas, ela pode ter grandes indústrias, mas no dia que ela morre, nem a roupa do corpo ela leva. Ela vem nu e vai nu embora. Ela não leva nada. E ele diz então, se a gente não traz nada e não leva nada, tendo sustento e com que nos cobrirmos, tendo lá um cobertor para pôr à noite, para não passar frio, uma roupa para colocar no corpo para não andar nu na rua, estejamos com isso contentes. Então o texto é muito claro para nós. Contrariamente à noção da cobiça neste mundo, nós temos que viver de forma diferente. Então o que entendemos aqui dessa tentação que o diabo fez para Jesus? Não só entendemos que o diabo quer ser adorado, mas também entendemos que a proposta dele vai na direção da cobiça e do desejo do homem, mas ainda entendemos uma coisa mais terrível, é que ele oferece dinheiro em troco de adoração. O diabo oferece dinheiro em troco de adoração. Vejam que é uma proposta muito escabrosa. Ele troca dinheiro por adoração. E essa proposta apresenta um ser que, se adorado, vai trazer recursos e dinheiro aos seus adoradores. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa proposta de Satanás acaba sendo muitas vezes aplicada a Deus por líderes que estão à busca de riquezas. Então essa ideia de que se você servir a Deus, Ele vai te prosperar e vai te enriquecer, essa ideia não vem de Deus, vem do próprio diabo. Porque é o diabo que se apresenta como um Deus, entre aspas, que recompensa com riqueza aqueles que lhe adoram. Mas Deus nunca troca riquezas por adoração. Nunca. Mas lá no passado, lá os homens de Abraão, sim, foram abençoados, foram ricos de alguma forma. Mas nós não podemos esquecer que o projeto de Deus não acaba com Abraão, não acaba com José, não acaba com Daniel. Era apenas um processo que estava acontecendo numa construção da compreensão da realidade de Deus, que vai culminar com Cristo.
não é de Deus. Fuja de qualquer igreja, fuja de qualquer líder, de qualquer pastor, de qualquer religioso que ofereça dinheiro em troca de adoração. E aqui eu acho que nós precisamos parar um pouquinho para entender a adoração. Já cabe uma outra mensagem, já daria para pregar a noite inteira, uma outra mensagem sobre a adoração. Mas eu vou me conter aqui, só alguns pontinhos rápidos. A adoração, primeiro, só deve ser dada ao Senhor. Jesus disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, não há outro ser na terra, no céu, debaixo da terra, que deva receber adoração, somente o nosso trino Deus maravilhoso. A adoração é algo exclusivo do Senhor. E você não pode adorar nem anjos, você não pode adorar seres humanos, você não pode adorar coisas, você só pode adorar a Deus. E isso é importante porque o inimigo tenta colocar no coração dos homens a mesma ideia que lhe derrubou do céu. Porque muitos seres humanos querem ser adorados. Grandes líderes, estadistas, imperadores, buscam a adoração para si mesmos. E por isso caíram na própria miséria. Porque só ao Senhor pertence a adoração. Você não está aqui para ser admirado, você não está aqui para ser adorado, você não está aqui para isso, você está aqui para adorar o Senhor. O pastor não existe para ser admirado, o pastor não existe para ser adorado, o pastor existe para adorar junto com todos ao Senhor, porque o pastor nada mais é do que um irmão com vocês em Cristo Jesus. Então todos nós estamos aqui só para adorar e não para recebermos qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de bajulação. Não, nós estamos aqui para adorar o Senhor. É para isso que viemos, é para isso que existimos. O inimigo trabalhou isso no coração de Eva lá atrás e disse para Eva: olha, no dia que você comer da fruta, você será como Deus. E isso derrubou a mulher, derrubou o homem e derrubou a humanidade. E dali para cá a humanidade tenta de todas as formas se estabelecer como Deus e ser adorado. Talvez tenha sido esse o principal pecado da Torre de Babel, onde os homens queriam subir até o céu. Esse é o pecado que levou Nabucodonosor a pastar como animal. Quando ele disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha glória? E aí uma voz disse: passou de ti a tua mente, porque tu não deste glória a Deus e vai comer pasto como animal do campo, até que aprendas a render glórias e adoração ao Senhor. Satanás estava no coração daquele homem novamente, e ele foi levado a se tornar como bicho, porque não adorou o Senhor. Só Deus deve ser adorado. Mas nós temos às vezes uma tendência de adorar pessoas, de ter ídolos, de adorar pastores, de adorar jogadores de futebol, de adorar artistas e outras coisas. E as pessoas têm uma certa satisfação em estar no topo. Mas a adoração é só ao Senhor. Só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirá. Vai-te, Satanás. Porque a adoração é em espírito e em verdade. Jesus disse isso em João 4:23 para aquela mulher: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. E no verso 24 ele vai dizer: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, isso nos mostra que para adorar o Pai, que é Espírito, você precisa estar no Espírito. Como é que se adora em Espírito e em verdade? Estando no Espírito.
Quanto mais eu estiver vivendo no Espírito, mais eu posso adorar em Espírito. Quanto mais eu estiver vivendo na carne, menos eu consigo adorar em Espírito. Se a carne me dominar, eu não tenho como adorar em Espírito. Se eu viver para os desejos da carne, para as cobiças da carne, eu não consigo adorar em Espírito. Eu posso até cantar e cantar muito bem, eu posso até tocar e tocar muito bem, mas isso não se configurará como uma adoração em Espírito, se eu não estiver vivendo no Espírito. O Pai é Espírito, e você só pode adorá-lo se você estiver vivendo no poder do Espírito Santo. Adorar em Espírito é adorar pelo Espírito Santo. É adorar como um estilo de vida. É adorar no dia a dia, é adorar na vida. Adoração é importante, porque a adoração acontece como um fim em si mesmo. Preste atenção, a adoração, ela se resume a um fim em si mesmo. Ela não busca seus próprios interesses. Quem adora para receber alguma coisa não entendeu a proposta de Deus. Quem adora pensando em ficar rico, ouviu a proposta do diabo. Adoração é um fim em si mesmo. Eu adoro porque adoro. E porque adoro? Adoro porque Ele é Deus, é Senhor. E eu sou servo. E o que você recebe? Eu não preciso receber nada. Eu só devo adorar. Você não está aqui para receber nada. Aliás, Cristo já te deu tudo na cruz do Calvário. O que nós íamos receber? Antigamente a gente falava, vinha aqui no culto para receber uma bênção. A bênção você já recebeu. A maior bênção é a salvação em Cristo Jesus. A maior bênção é a presença do Espírito Santo na vida. A maior bênção é a graça de Deus te enchendo. É a unção do Espírito te dando paz e alegria. A maior bênção que alguém pode ter é a certeza da vida eterna. É a certeza da salvação. É a paz de Espírito no coração. É o amor de Cristo na alma. A maior bênção que alguém pode ter é saber que a morte não é o fim da vida, que a morte é só uma passagem para encontrar com seu Deus nos ares. Aleluia! A maior bênção é essa. Quer ser abençoado o que mais? Nós já somos abençoados com toda, não sobrou nada, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu não adoro para ser abençoado, eu adoro porque já sou abençoado. Eu não adoro para me tornar alguém, eu adoro porque sou adorador em Cristo Jesus. Porque Ele me transformou num adorador quando me encheu do teu Espírito. E a adoração passou a fazer parte da minha experiência de vida. Adoração, ela não exige nada a não ser um coração que se doa simplesmente pelo ato de adorar. Porque Deus é Deus. Mas eu não posso pedir nada para Deus, você pode pedir. E se eu receber, glória a Deus. E se eu não receber, Deus continua sendo Deus. Glórias a Deus. Porque Deus pode te dar muitas coisas, mas nem tudo que você quer é bom para você. E nem tudo que você pede, Deus vai te dar. Porque você já tem a minha graça, te basta. Se o apóstolo Paulo pediu e Deus disse não, se o apóstolo Paulo pediu e Deus disse não, a minha graça te basta. Quem sou eu? A graça de Deus te basta para você viver. A graça de Deus te basta para você ser feliz. O que mais você quer para ser feliz? A graça de Deus te basta para você caminhar a tua vida com a cabeça erguida. A graça de Deus te basta para você viver uma vida com sentido, com significado nesta vida. A graça de Deus te basta para você ter paz e alegria no teu coração todos os dias. A graça de Deus te basta. Você não precisa de mais nada. Você precisa da graça. A graça de Deus te basta para te dar vitória todos os dias contra as trevas. A graça de Deus te basta. Você só precisa da graça enchendo o teu coração.
Precisamos aprender a servir a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. A proposta de Satanás é: se você me servir, eu te dou. A proposta de Deus é: você deve me servir porque eu sou Senhor. Ponto final. E se você descobrisse que não haveria céu? Uma pergunta absurda agora para terminarmos. Uma pergunta absurda. E se você descobrisse que não existe céu? A Bíblia fala que existe céu, mas vamos imaginar uma hipótese absurda, que não existisse céu. Uma hipótese de que a vida após a morte acabou no pó. Não existe vida após a morte. Se você descobrisse isso, mas descobrisse que continua existindo um Deus, você continuaria servindo este Deus? C.S. Lewis diz que um dos fatores que mais trouxeram para ele uma consciência de que ele tinha se convertido ao Senhor definitivamente foi que nos primeiros meses de sua conversão ele não tinha ideia de que havia vida após a morte, e ele não tinha ideia de que havia céu ou inferno. E ele diz: isso é uma prova de que eu me converti, porque eu não me converti para escapar do inferno. Porque tem pessoas que não, eu quero só ir para o céu. Não quer dizer que eu amo o Senhor, eu não quero ir para o inferno. Ele não se converteu para escapar do inferno, ele não se converteu para ganhar o céu, ele se converteu porque ele entendeu que Deus é Senhor e que ele foi feito para viver para Deus. Então isso fez com que ele se convertesse. Muita gente se converte porque não quer ir para o inferno. Outros se convertem porque lá no céu tem ruas de ouro. No céu não tem comércio. O ouro não vai servir para comércio lá não. E se está na rua, é para todo mundo. Então, devemos servir a Deus por aquilo que Ele é. Então, quando vencemos a tentação, e aqui eu termino, quando vencemos a tentação de viver em busca do pão, e não corremos mais à busca do pão desenfreadamente, como objetivo na vida, quando vencemos a tentação de viver sem fé, e quando vencemos a tentação de trocar adoração por dinheiro, o que é que aconteceu com Jesus aqui? Quando ele venceu as 3 tentações, a primeira coisa que aconteceu, o diabo deixou. Essa foi a primeira coisa. É muito bom falar do diabo, o diabo deixou, porque ele não tinha nada com o diabo, e o diabo não tinha nada com ele. O diabo deixou. E quando o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Eu não sei o que os anjos serviram, mas eu fico numa curiosidade, fico imaginando o que será que os anjos trouxeram. Uvas, pães quentinhos, o que eles trouxeram? Torta de morango. Ei, mãe, o que será que veio? Aqueles bolos deliciosos do céu. Se aqui já é gostoso a gente comer os bolos, imagina o bolo que Deus bateu lá no céu. Que maravilha! E os anjos vieram e os serviram. Quando você rejeita a oferta de Satanás, a mão de Deus está sobre você e você se alimenta das coisas celestiais. Você pode escolher comer o pão que o diabo lançou ou comer dos banquetes celestiais. E aqui eu não estou falando de dinheiro, aqui eu não estou falando de nada dessas coisas míseras. Eu estou falando
vida celestial. Tem gente comendo o pão que o diabo ofereceu, mas tem gente se alimentando dos manjares dos anjos todos os dias. Oh, como eu gostaria que todos pudessem comer dos manjares celestiais. Como é bom levantar de manhã e se alimentar da presença de Deus, do pão vivo que desceu do céu. Como é maravilhoso sentar à mesa com o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Como é maravilhoso experimentar da alegria do céu, do gozo do Espírito na alma, da paz do Senhor todos os dias. Como é bom se alimentar da segurança em Deus, se alimentar da presença do Senhor. Como é bom se alimentar todos os dias da consciência de que o mundo espiritual de Deus está a seu favor. Como é bom estar perto de Deus, sentir a presença de Deus, sentir o gozo do Espírito Santo, a alegria de Cristo na vida. Como é bom se alimentar da esperança da vida eterna todas as manhãs. Como é bom se alimentar da presença do Todo-Poderoso todas as noites. Como é bom tomar os manjares de Deus na vida. Como é bom. Quando você rejeita as ofertas do inferno, a mesa de Deus está posta para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem gente que está morrendo de fome, mas tem gente que está ceando com Jesus. Vamos ficar com ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Como foi bom pregar essas mensagens aqui, que elas possam servir de alimento para a nossa vida e para a nossa alma. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós estamos aqui e te adoramos, e te louvamos, e te bendizemos, e te glorificamos, e exaltamos o teu nome para todo sempre, e bendizemos o teu nome com alegria, e te louvamos, ó Deus, pela tua presença maravilhosa, e nos deleitamos em ti, ó Pai, nos deleitamos, Senhor, nos manjares do Senhor. Ó Deus amado, fortalece a nossa vida a cada dia, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, que, ó Deus, se alimente da tua palavra, se alimente de ti, da tua presença, fortalece, Senhor, ó Deus, a cada coração, ajuda-nos, Senhor, a dizer não para as tentações, ajuda-nos, Senhor, a resistir o diabo, ajuda-nos, Senhor, a não viver a partir do pão, ajuda-nos, Senhor, a não viver sem fé. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a rejeitar, Senhor, de alguma forma, toda a proposta de riqueza de Satanás, toda a proposta de trocar dinheiro por adoração. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele cultuarás, só por Ele viverás, só nele se satisfarás a tua alma. Só no Senhor. É tudo de ti, para ti e por ti, Jesus. Graças te dou por teres vencido a tentação do deserto. Graças te dou, Senhor. Ajuda-nos a nos alimentarmos dos manjares celestiais, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.